Nosso assunto será sobre oração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 4, versículos de 23 a 33. Oração e resposta. Oração e resposta. Atos 4, 23 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes dissera os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és Deus, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nessa oportunidade que temos, ela possa vir de encontro às necessidades de cada coração, e que nós possamos, ó Deus, depender de Ti em oração e agirmos com testemunho para honrar e glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos pela Tua palavra a entender os propósitos para a nossa vida. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Os apóstolos Pedro e João pregaram a palavra de Deus com ousadia, e o resultado foi que eles foram presos. Se nós voltarmos ali para o capítulo 4, no início, versículo 3, diz que eles foram lançados e proibidos que não anunciassem o Senhor Jesus e não se ensinasse Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Então eles foram ameaçados pelo Sinédrio, versículo 1. Estando eles falando, o povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então eles foram ameaçados para não mais pregar o nome de Jesus Cristo. A razão era clara: o Sinédrio era contrário à ressurreição de Cristo. Por quê? Porque os saduceus, eles não creem na ressurreição dos mortos. Paulo fala isso lá em Atos 23, de 6 a 8, quando em sua defesa ele evocou que era em razão de crer em Jesus Cristo também ressurreto dentre os mortos que ele pregava. E os fariseus creem na ressurreição dos mortos, mas os saduceus não. Então os saduceus eram contrários à pregação em razão de não crer na ressurreição. Então não criam em Jesus Cristo. E o milagre que Pedro e João realizaram está ali no versículo 6 a 8 do capítulo 3. Versículo 2, primeiro capítulo 3 de Atos. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. E versículo 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou-se e logo se pôs em pé, e os artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, ou seja, louvando a Jesus Cristo ressurreto. E isso aí não agradou aos saduceus e aos capitães. Então eles foram presos em razão de proclamar a ressurreição de Cristo. Cristo, ressuscitando, provou ser o Filho de Deus.
E os saduceus não criam nisso e não queriam crer na ressurreição. Ou seja, eles não acreditavam que pudesse haver alguém que ressuscitasse e fosse o Salvador. 4,16, Atos 4,16 do nosso texto diz que, dizendo, que havemos de fazer com estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito sinal notório e não podemos negar. Então eles viram que foi em nome de Jesus Cristo que esse homem foi reconstituída a sua saúde, não podiam negar isso, mas eles negavam por quê? Porque não aceitavam Jesus Cristo como Salvador. Versículo 23 e 24, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Então, depois de presos, interrogados e não havendo com que pudesse mantê-los na cadeia, eles foram soltos e eles passaram a dar testemunho junto aos irmãos. Buscaram os demais apóstolos para ter comunhão. Versículo 21, mas eles ainda ameaçaram mais e, não achando motivo de castigá-los, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, e proibiram que pregassem o nome de Jesus Cristo. Soltos, buscaram a comunhão com os irmãos, buscaram compartilhar o sofrimento que tiveram em razão de sofrer por Jesus Cristo. Não foram levantar-se contra os principais, contra os sacerdotes, não foram fazer piquetes, mas voltaram para a comunhão e ficaram em oração, pedindo a misericórdia de Deus sobre aqueles que ainda não criam, para que pudessem crer. Versículos de 23 a 31 mostra que a oração está presente no meio dos apóstolos. E em todo o livro de Atos, a oração permeia a vida dos apóstolos, lá no início da igreja primitiva, mencionada mais de 30 vezes. Por quê, irmãos? Porque sem oração é impossível da obra do Senhor progredir. Então, reunião de oração, culto de oração, tem uma finalidade: pedir o poder de Deus para as nossas vidas, para que o inimigo possa ser derrotado, no sentido do inimigo não prevalecer contra a causa de Deus. E é isso que nós precisamos nos nossos dias, irmãos. A urgência da oração. Talvez porque nós não tenhamos perseguição, a nossa oração fica para um segundo plano. Nós nos acomodamos, mas o Evangelho só vai progredir através da oração. E nós vamos ver o que aconteceu com os apóstolos e o que levou eles a buscar a Deus em oração. Primeiro, versículo 24, os apóstolos oraram porque criam em Deus. Versículo 24, nós já lemos: Tu fizestes, ó Deus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então eles oraram ao Criador do mundo. Toda a natureza volta-se para Deus para receber ajuda. E nós, como salvos em Cristo Jesus, nós devemos buscar a Deus. É a forma de Deus nos ouvir através da oração. Deus que criou a nós, criou os céus e criou a terra. E diz, versículo 24, unânimes eles levantaram a sua voz, juntos. Faz referência àquilo que sempre os salvos em Cristo buscaram no início da igreja primitiva. Atos 1:14, Atos 2:46, Atos 5:12. Unânimes sempre reunidos para buscar a Deus, não como uma liturgia, não como uma obrigação, mas como uma necessidade de buscar o Espírito de Deus para ser vitorioso. Senhor, chamam de Senhor, não é um Deus estranho, é um Deus conhecido deles. Por quê? Porque é um Deus soberano, é um Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e da terra. O poder de Deus em responder às orações que aquele que busca Ele. 24, chamam de Deus soberano, Senhor, ou seja, não há um outro Deus, não há nada que fuja ao controle do Senhor.
Até aquela prisão deles estava nos planos de Deus, estava no controle absoluto de Deus, porque Deus tinha um propósito. Então, quando nós buscamos o Deus soberano, nós oramos crendo que é o poder dele que está sendo manifesto na nossa vida, confiados na sua palavra, confiados e rendendo-se à vontade de Deus. Salmo 146, 5 a 8, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que guarda a verdade para sempre, que faz a justiça aos oprimidos, que dá pão ao faminto, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então os apóstolos, quando oraram, citaram esse salmo aqui, levantaram a sua voz a esse Deus soberano que pode dar o poder na vida daquele que o busca, o Deus que criou tudo, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E creram no poder, isso é o fundamental na oração. Não só orar, mas crer nesse poder, porque se ele for manifesto no passado, vai ser manifesto nos nossos dias também. Isaías 42, 5 a 7, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, estendeu e formou tudo isso, tudo que foi produzido pela sua mão, que dá respiração ao povo, que nele está o espírito de vida, aos que andam no seu poder. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela mão e te guardarei, e te darei o conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então Deus criou, Deus deu poder e Deus enviou Jesus Cristo para dar liberdade aos cativos. Ele é o único que tem esse poder e ele nos dá através de Jesus Cristo. Agostinho escreveu: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de ti. Ou seja, a fé na soberania de Deus é um estímulo ao povo de Deus em continuar servindo ao Senhor em meio às tribulações, em meio às dificuldades que passavam os apóstolos lá na igreja primitiva, que nós passamos nos nossos dias. Então, tu podes orar a Deus que cria, que te sustenta, o Deus que tem poder, mas com um coração voltado, crendo que Ele vai responder à tua petição. Então os apóstolos oraram porque creram no poder de Deus, em primeiro lugar. Em segundo, os apóstolos oraram porque confiaram na palavra de Deus. Versículo 25 e 26, que disseste, olha só, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, eles estão aqui referindo o Salmo 2, versículos 1 e 2, porque se amotinaram as nações e os povos, imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes se ajuntam e macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então aqui eles estão na oração referindo ao Salmo 2, claramente mostrando que Jesus Cristo é da descendência de Davi, o Messias, e maquinaram contra quem? Contra aquele que veio, o ungido contra quem as autoridades se levantaram e que o Salmo 2 já falava lá, que iam se juntar contra o ungido do Senhor. Então, podemos orar usando a palavra de Deus, irmãos, porque nós confiamos na palavra de Deus. A oração foi fundamentada na sua palavra e é assim que nós devemos orar a Deus, porque Ele nos mostra na sua palavra como nós podemos nos achegar à sua presença, porque a oração e a palavra de Deus têm comunhão e nós devemos orar na vontade de Deus. Então eles referem o Salmo 2 mostrando a rebelião contra o ungido, porque os saduceus, os capitães e as autoridades não queriam que um novo rei, Jesus Cristo, viesse e transformasse a forma como era governado aquele tempo. Então eles se opunham,
porque Jesus Cristo foi declarado como rei e o povo judeu não aceitou e o povo romano também não aceitou. Eles não queriam deixar de submeter o povo às suas autoridades. Então a ressurreição dentre os mortos era uma nova forma de vida. 3,18, Atos 3,18, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Então, o homem coxo foi curado na perfeita vontade de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Atos 2, 23 e 24. 23 e 24. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste e crucificaste e mataste pela mão dos injustos, o qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, os inimigos, primeiro, os saduceus, que não criam na ressurreição, o povo, tanto judeu como romano, e os reis Pilatos e Herodes. Versículo 27, ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então todos se ajuntaram contra o ungido, porque estava lá profetizado na palavra de Deus em Salmo 2. Então nós devemos orar na palavra de Deus, porque Deus atende às nossas necessidades. João 15, 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a oração baseada na palavra de Deus, porque Deus fala por intermédio da sua palavra, e nós entendemos a palavra de Deus, nós saberemos como pedir para que a vontade de Deus seja prevalecida na nossa vida e que aquilo que é feito através da vontade de Deus seja para a sua glória. Então, quando falamos com Deus em oração, devemos estar com o coração disposto a fazer a vontade de Deus. Porque senão, irmãos, não adianta nós orarmos. Se nós desejarmos fazer a nossa vontade, não precisa orar. Vá lá e faz a tua vontade. Agora, se nós estivermos dispostos em pedir a orientação de Deus para que a vontade de Deus prevaleça, usemos a palavra do Senhor como base e nós saberemos como fazer a vontade de Deus e estarmos dentro da vontade de Deus. Então a vontade de Deus prevalece. Não consiste em nós dizermos como Deus deve fazer, mas nós dependermos de como Deus vai operar na nossa vida através da sua vontade, da sua palavra. Busque assim a orientação. Versículo 28 de Atos 4. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, crer no poder de Deus como esses da igreja primitiva creram, confiar na palavra de Deus, render-se à vontade de Deus. Não fique passivo esperando, faça aquilo que te apraz, em termos de tua condição, mas a vontade de Deus vai prevalecer, porque Deus é soberano e Ele está sempre realizando os seus propósitos neste mundo, quanto mais na vida do salvo em Cristo Jesus. Eles se fizeram escravos, renderam-se à vontade de Deus, não se rebelaram às autoridades. As autoridades impediram que eles pregassem, mas eles buscaram a Deus pedindo orientação para que a palavra de Deus prevalecesse. Muitas vezes nós oramos para que Deus mude o quadro difícil em que enfrentamos, ao invés de, como eles aqui, pedir um poder. Senhor, Tu és soberano, dá-nos força para continuar fazendo aquilo que Te agrada. Por quê? Porque eles estavam confiados na palavra de Deus. Fé nas promessas de Deus sem vacilar. Porque Deus está conosco até a consumação dos séculos, depois do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos dar o ide, lá em Mateus 28. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Confiar nisso. A vida cristã não é fácil. Não foi fácil para os cristãos primitivos, mas é uma vida cristã que tem significado, como teve para eles e terá para nós, se nós continuarmos fazendo aquilo que nos compete e depender da vontade de Deus e da sua palavra.
Muitas vezes nós criticamos governantes por suas atitudes e decisões tomadas que muitas vezes até afetam a nós. Mas aqui nós temos o exemplo desses homens que não se levantaram contra aquilo que os governantes fizeram contra eles, impedir de pregar a palavra de Deus, mas antes oraram. Romanos 13, de 1 a 5, orienta que nós devemos orar por esses que estão em evidência, que estão reinando, para que nós possamos ter condição de pregar a palavra de Deus. Exortamos, através da palavra de Deus, que nos submetamos às autoridades até o ponto deles nos permitir pregar a palavra de Deus, sem impedir que nós sejamos contrários à palavra de Deus. Até esse ponto, sim. Mas, no mais, irmãos, submetamos a sua autoridade. Agora, a palavra de Deus deve prevalecer. E lá, em 1 Timóteo 2, 1 e 4, também Timóteo admoesta para que façamos deprecações, orações, intercessões através desses homens, para que Deus nos dê a graça de poder continuar pregando o Evangelho. Ele não diz que nós não vamos ter perseguições, não, que Ele dê graça em meio às perseguições para que nós preguemos o Evangelho. Se eles nos derem uma vida sossegada, amém. Mas se não, que nós preguemos com piedade e honestidade, porque é bom e agradável a Deus que nós façamos assim. E ele diz ainda que Deus quer que todos os homens venham ao arrependimento. Se nós não pregarmos, se nós não testemunharmos, como os homens virão ao arrependimento? Só através da pregação da palavra de Deus. Atos 4, 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia da tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo teu nome santo, pelo nome de Jesus Cristo. Então, queriam proclamar o Evangelho, poderiam ter orado: Senhor, impede que nos persigam. Não, Senhor, dê força, dê poder. Eles poderiam ter orado que desça fogo do céu e consuma esses adversários. Não, eles não oraram assim. Senhor, nos dê poder, faz com que a tua mão e o teu conselho prevaleçam através da nossa vida. Romanos 12, 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, quando nós amamos o bem, nós vamos orar por esses que nos perseguem, nós vamos interceder por eles, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado através da nossa vida. Não vamos pedir escape, vamos pedir que Deus nos dê poder para que Ele receba a glória devida em meio a essas circunstâncias que esses homens passaram. Que é circunstância mais difícil que pregar o Evangelho e ser perseguido e orar por amor a essas pessoas? É o exemplo, irmãos, que nós temos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que é assim. E assim foi com aqueles apóstolos e assim deve ser conosco nos nossos dias. Então as nossas orações devem ser espelhadas na palavra de Deus. Está aqui um capítulo que mostra como nós podemos servir a Deus. Faça tudo legalmente. Ore por eles, mas não pode ser impedido de pregar a palavra de Deus. Muitas vezes, mesmo que de forma clandestina, nós devemos pregar. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que permanece controlando esse sistema todo, vai nos dar o poder necessário para que a sua vontade seja feita. Ah, vai ter perseguição? Pode ter, mas fique firme. Deus vai nos dar condição que o Evangelho progrida, até que o último a ser salvo possa ser alcançado, para que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo volte e arrebate a sua igreja. Então a resposta à oração dos apóstolos, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Buscaram poder, foram cheios do Espírito Santo e com ousadia pregaram. Notamos aqui, irmãos, que a oração foi respondida, mostrando de que houve tremor e eles foram cheios do Espírito Santo. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías 6,4. Quando Isaías foi capacitado por Deus, pedindo o poder de Deus, assim como eles aqui foram capacitados, houve um estremecimento. Deus moveu as coisas.
Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 4, Atos 2:43, Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Então, sinais eram manifestos. Não havia precedente como era demonstrado no início da igreja primitiva. Em razão da fé demonstrada em Deus, Deus dava sinais mostrando através da natureza, porque Ele criou os céus e a terra, mostrou o seu poder. Ora, uma amostragem da resposta da oração. Muitos milagres feitos em meio aos servos. Alguém pode perguntar, mas hoje, sinais são manifestos? Não, não precisamos desses sinais, irmãos, porque nós temos a palavra de Deus revelada plenamente na nossa mão. A palavra de Deus diz que ficaram cheios do Espírito Santo. No momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus. Nós não precisamos mais receber o Espírito Santo, nós já estamos. O que nós precisamos é permitir que o Espírito de Deus domine completamente as nossas vidas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito está no controle para que a palavra de Deus possa ser manifesta aos incrédulos. Então, o Espírito habitando no salvo, nós precisamos sim ser renovados pela palavra de Deus, pela pregação, pela leitura, pelo devocional, para que o Espírito possa controlar plenamente a nossa vida. Chegar aos cultos, acompanhar pela internet, tudo isso é importante, mas não há mais sinais demonstrados, não há mais tremores, não há mais línguas de fogo, não há mais nada disso, porque nós temos a palavra plena, mas ela precisa dominar o nosso ser. Versículo 32, e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então gozaram de uma unidade, uma vida em comunhão, em razão do poder de Deus sendo manifesto. Versículos 24, em razão de terem sido soltos, eles se uniram em oração. E o livro de Atos mostra sempre a unanimidade do povo na comunhão e na oração. Então a importância, irmãos, os apóstolos oraram não só porque creram no poder de Deus, mas oraram porque confiaram na palavra do Senhor. E em terceiro lugar, os apóstolos experimentaram uma nova capacidade de testemunhar. Versículo 33. Davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ele havia graça. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Lembre-se que era o motivo da perseguição. A perseguição era em razão de testemunhar que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos e havia dado saúde àquele coxo. Então eles com grande poder, versículo 18, haviam sido proibidos, 4:18, haviam sido proibidos, e chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. Respondendo, versículo 19, porém Pedro e João e disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. O Senhor ressurreto era o Rei dos Reis, e isso eles testemunhavam, porque era vivo na vida de cada um deles. Quando somos leais ao Senhor, irmãos, e colocamos em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos crer que Ele será fiel para conosco em meio às perseguições, em meio às dificuldades. Ele nos levará na nossa carreira cristã até o fim. O nome de Jesus Cristo não perde poder. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas muitos dos seus filhos, e muitas vezes eu me incluo, não demonstram o seu poder em suas vidas, muitas vezes até por vergonha de dizer que é um salvo, e deixa de testemunhar e de proclamar o Evangelho. Não tem perseguição nenhuma, mas acaba
sendo falho, deixam o nome de Cristo em segundo plano. Por quê? Porque não oram buscando o poder desse Deus soberano. Tudo deve ser conforme a palavra de Deus na nossa vida e será atendido a nossa oração para a glória do Senhor. Senhor dos senhores e Salvador dos pecadores. Isso eles testemunhavam e isso é o que nós devemos testemunhar. A igreja primitiva experimentou um grande crescimento à medida que o povo se convertia e à medida que a graça estava sobre todos, porque todos estavam unânimes proclamando o Evangelho. E nós, irmãos, devemos anunciar a salvação em Cristo. Não só porque nós somos salvos, mas porque temos a palavra de Deus completa em nossas mãos. E Deus nos dá esse privilégio que não tinha aqueles irmãos no início da igreja primitiva. A palavra de Deus tinha o Velho Testamento na mão, algumas partes, mas a palavra plena não estava sendo escrita ainda. E nós temos para ensinar, evangelizar, cumprir o ID de Mateus 28, 19, evangelizar, ensinar, identificar as pessoas com Jesus Cristo, assim como nós estamos identificados porque cremos em Jesus Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 3 até 6, que ele entregou aquilo que primeiro ele recebeu, que o Senhor morreu por meus pecados, segundo a palavra de Deus, as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, aquilo que os saduceus não criam, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto por uma multidão de 500 irmãos, dos quais alguns já tinham morrido e que alguns estavam ali. Então esses estavam testemunhando e isso não agradava aos saduceus e aos principais e àqueles que dominavam. Mas o Evangelho é a coisa mais importante que nós temos como salvos. Assim como era para Paulo, assim como foi para a igreja primitiva. Proclamar aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador. Que Cristo morreu, que foi sepultado, que ressuscitou. E que apareceu para mim? Não apareceu, mas eu creio no que a palavra de Deus diz. É um fato, é uma fé que eu coloquei e que não pode ser duvidado por ti no momento em que tu confessa a Jesus Cristo como Salvador, que Deus vai ter poder para te dar a graça que tu proclame o Evangelho, testemunhe o Evangelho como fez a igreja primitiva. Então foi Cristo que padeceu e Ele é que dá salvação. Não vimos a Cristo, mas cremos na sua palavra. E é isso que nós pregamos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo sendo pecador, vai ter vida eterna. Não viu a Jesus, mas creu pelo poder da palavra de Deus. Paulo testemunhou através da transformação que ocorreu em sua vida. Aquele que perseguia a igreja passou a ser perseguido, porque dava testemunho. A salvação, a transformação, pela pura graça de Deus, levou ele a ser o que foi, um grande homem de Deus. E os apóstolos, irmãos, experimentaram sofrimentos em razão de testemunharem do Senhor ressurreto. É esse o evangelho que nós devemos testemunhar, mesmo que não tenhamos perseguição em nossos dias aqui no nosso país, mas que nós possamos ser fiéis, não nos acomodar em relação à nossa responsabilidade de proclamar o evangelho, a causa pelo qual nós somos salvos, porque Cristo morreu, ressuscitou e nos deu vida eterna. Então os apóstolos, primeiro, oraram porque creram no poder de Deus. Segundo, porque confiaram na palavra de Deus. E terceiro, experimentaram uma nova capacidade em testemunhar. Então o meu primeiro apelo para nós crentes, precisamos ter essa união, precisamos ficar juntos, servindo ao Senhor, porque a obra é de todos, não é só de um. Só assim que será fortalecida, quando nós tivermos unanimidade na palavra do Senhor, buscando com as nossas vidas glorificar ao Senhor. E os inimigos do Evangelho serão silenciados pela nossa vida de santidade, de testemunho e de união na igreja. Confie no poder de Deus, dependa da palavra de Deus, entregue a sua vida à vontade de Deus,
Só assim será possível para que a nossa oração esteja centralizada no Senhor e na sua vontade. E aquele que não crê em Cristo como Salvador, que não experimentou ainda o poder de Deus na sua vida, o meu apelo, o meu convite é para que tu possa, primeiro, crer em Jesus Cristo como Salvador. Esse que Pedro, Paulo, João pregavam, que ressuscitou dentre os mortos, que veio a esse mundo para morrer por nós pecadores, para que pudesse ter, através da sua morte e ressurreição, algo a ser entregue diante de Deus para que justificasse o nosso pecado. Só assim Deus se aplaca a sua ira em relação aos nossos pecados. Então, o meu apelo é que tu possa crer em Cristo como Salvador, para que tu possa entregar a tua vida e que Deus possa fazer a sua vontade na tua vida. Então a primeira oração que Deus vai ouvir é a oração de arrependimento, a oração de confessar Jesus Cristo como Salvador, para que depois Ele possa ouvir a tua oração, a tua súplica em relação às tuas necessidades. Então a resposta para os teus pecados é a súplica diante de Deus, reconhecendo que tu é um pecador e que somente Jesus Cristo pode reconciliar o teu relacionamento com esse Deus soberano. Confie na palavra do Senhor. Essa palavra que nós pregamos, que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia pelos nossos pecados, segundo a sua palavra. Então meu convite é que tu possa nos procurar e nós vamos te mostrar, através da palavra de Deus, como tu pode crer nesse mesmo Salvador que nós cremos. Nos procure pelo Facebook, pelo telefone, pelo WhatsApp, e que nós poderemos te mostrar à luz da palavra de Deus como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. A tua oração só vai ser atendida se passar pela cruz de Cristo. Que Deus seja glorificado com a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, porque um dia pudemos crer em Cristo como Salvador. Obrigado, a Deus, pela tua palavra, que nós possamos confiar nela, que através dela nós possamos te buscar em oração para aplicarmos aquilo que tu tem para a nossa vida, conforme a tua vontade, e que tu nos dê, ó Deus, o poder, a intrepidez de continuarmos testemunhando com grandes coisas que tu já fez para conosco e principalmente nos ter tirado da nossa condenação eterna, mas que em Cristo Jesus, crendo nele como Salvador, podemos ter vida eterna. Deus, somos gratos por isso e que possamos, unânimes como igreja, manifestar, testemunhar a esse mundo que jaz no maligno, Deus, a necessidade que tem da salvação em Cristo Jesus. Trabalha em cada coração, faz a obra que te apraz para a tua honra e para a tua glória. É em nome de Cristo Jesus que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém.